Boa tarde, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Tava aqui esperando a tempestade que estava caindo aqui em casa passar, cheio de raio, né? Muito barulho de trovão para conseguir gravar aqui essa aulinha. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre pressão hidrostática, tá? Pega aí a lista e me acompanha. Vamos fazer um bem tranquilo aí para começar. Uma piscina de saltos ornamentais, aquelas, né, piscinas gigantescas, tem lá, né, a pessoa corajosa, né, que se joga, né, de uma altura violenta, cai, faz várias manobras, duplo carpado, triplo mortal, e, né, mergulha aqui com uma baita velocidade. Obviamente tem que ter, né, uma grande quantidade de água para que a pessoa possa desacelerar com tranquilidade. Então essa piscina tem 4,5 metros de profundidade. Ó, que beleza, já está em metros, sempre muito bom, a gente não vai precisar fazer conversão. Calcule a pressão hidrostática, né? Vamos lembrar aí como é que faz essa conta, no fundo da piscina em PA. PA é o símbolo para Pascal, né? Pascal, a unidade básica de pressão. E depois calcula a pressão total no fundo dessa piscina em ATM, ó, repara, tem uma diferençazinha. Então, vamos fazer aí a questão. Gente, na letra A gente vai usar a fórmula da pressão hidrostática, DGH. Caso você não tenha percebido, teria que pegar a listinha para ver. Eu já dei a densidade e a gravidade, a densidade da água e a gravidade da terra para todas as questões, tá? A densidade, a gravidade vale 10, né, metro por segundo ao quadrado, a gente já conhece esse valor, e a densidade da água vale 1000 quilos por metro cúbico. É a unidade aí padrão, a densidade da água na unidade do sistema internacional. Por isso, inclusive, quando é água aqui na Terra, a gente pode escrever que a pressão hidrostática é 1000 vezes 10 vezes a altura, ou usando, né, a regrinha prática, 10.000 vezes a altura, 10.000H. Isso só vale quando a gente tem água, né? Porque isso só vale para a densidade da água. Mas admitindo a imensa maioria dos problemas, a gente usa a água mesmo. Então, a gente pode, né, falar que a pressão hidrostática é 10.000 vezes a profundidade, vezes a altura da coluna. Nesse caso é 4,5. Então é 10.000 vezes 4,5, que dá 45.000 Pascal. Essa é a resposta da letra A. Vamos fazer a letra B. Na letra B, o indivíduo quer a pressão total. A gente tem que dar uma lembradinha, né? Se a gente tem água e tem ar, a pressão lá no fundo do recipiente, né, P, não é só e simplesmente a pressão da água. Porque em cima da água tem ar. Então, a pressão total é resultado da pressão da água hidrostática mais a pressão atmosférica. A pressão atmosférica também está lá na lista, está dada para todas as questões, tá? Ela vale 100.000 Pascal ou 1 atm, né? Que é a pressão atmosférica ao nível do mar. A gente vai usar aí 100.000 Pascal. Ah, mas a questão que é em ATM, é verdade, a questão que é em ATM, a questão que é em atmosferas, mas a pressão hidrostática já está em Pascal, então a gente tem que usar a pressão atmosférica em Pascal, tem que ter paciência, tá? Aí vai ficar a pressão hidrostática 45.000 e a pressão atmosférica 100.000. A pressão total vai dar 145.000 Pascal. Tá, e como é que a gente passa isso para ATM? Ora, você pode fazer por regra de 3, né, gente? Uma atmosfera vale 100.000 Pascal.
A pressão em atmosferas vale 145 mil pascal. De outra forma, é só dividir por 100 mil, né? Bastante simples. Vai dar 1,45 atm. Mais prático, né, de escrever. Por isso que a atmosfera é muito usada, principalmente pelo povo da química, né? Eles gostam muito de usar a atmosfera, porque os valores ficam menores. Tranquilo essa questão, né? Vamos fazer uma próxima aí. Vamos fazer agora a questãozinha número 4, onde diz que um mergulhador profissional pode suportar uma pressão máxima de 12 vezes a pressão atmosférica. Né? Os camaradas, inclusive, né, quando trabalham nessas altas profundidades, ele leva um baita tempo descendo para que haja um tempo para que o organismo se acostume com essa alta pressão. E ele não pode subir muito rápido também, porque se ele subir muito rápido, a pressão, né, sobre o corpo dele vai diminuir muito brutalmente, e com a pressão diminuindo muito rapidamente, a tendência é que o volume de tudo que houver de ar no organismo se expanda muito rápido. Isso significa que pequenas bolhas de ar que existam no sangue vão se expandir, né, podendo romper artérias, né? Isso aí é chamado de embolia, né? Uma embolia produzida por uma diminuição da pressão sobre o corpo muito rapidamente. Mas, né, não precisa saber nada disso para a gente fazer a questão. A questão diz que o mergulhador pode suportar essa pressão de 12 vezes a pressão atmosférica. Qual a profundidade máxima em metros que ele pode descer na superfície de um lago? Né? A gente vai considerar que a água do lago tem a densidade 1000, como está dado lá antes de todas as questões, gravidade vale 10 e a pressão atmosférica vale 100 mil. Todos esses valores estão dados, né, antes aí das questões. Gente, ó que beleza, né? Questão relativamente tranquila. O que nós vamos fazer aqui? Vamos usar primeiro a ideia de que a pressão máxima, né, a pressão total que vai atuar sobre o cara é 12 vezes a pressão atmosférica. Isso é dito na questão, né? Ó, 12 vezes a pressão atmosférica. Olha, quanto vale a pressão atmosférica? 100 mil. Então, 12 vezes 100 mil, a pressão que o cara suporta é 1.200.000 pascal. Essa é a pressão total. Agora a gente pode ir para a fórmula, né, da pressão total, que é a hidrostática mais a atmosférica. A pressão total é 1.200.000 pascal. A hidrostática a gente sabe que é dada por DGH, mas como eu falei, quando é água, bem fácil, 10.000 H. E a atmosférica, 100 mil. Aí, né, gente, tem que passar os 100 mil para cá, ele vai subtrair, vai ficar 1.200.000 menos 100 mil, vai dar 1.100.000, fica 10.000 H, igual a 1.100.000. Aí é só passar o 10 mil dividindo, ou corta 4 zeros, e a profundidade deu 110 metros. Não é uma questão difícil, mas tem algum outro jeito de fazer? Ah, tem, tá? Porque tem uma regrinha prática, né, gente? A regrinha prática é que a cada 10 metros que você mergulha na água, a pressão aumenta 1 atmosfera. Então, essa é uma regra prática, né? Também muito interessante de saber, porque aí o mergulhador está lá embaixo. A gente sabe que a pressão é 12 atm, 12 vezes a atmosfera. Bem, já tem 1 atm aqui, né? Do ar, né? Que está em cima da água. Então, quanto que vai ter só da água? 11 atm. Mas cada 1 atm na água significa 10 metros. Portanto, tadã, 110 metros, né? Bem mais simples de fazer. Então é interessante também conhecer essa regrinha, que ela agiliza bastante os exercícios. Vamos fazer outro. Esta questão aqui, agora, ela é um clássico, tá, gente? É um tipo de questão
clássica que a gente sempre faz aí nas aulinhas de física. É como aquela questão, né, dos bloquinhos, né, que a gente viu aí no terceiro bimestre, é a mesma coisa. Essa é uma questão tradicional que é muito importante você conhecer aí como se faz. Então, ele mostra aí uma situação onde você tem Hg, é o símbolo do mercúrio na tabela periódica, e na figura a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Isso é uma densidade muito alta. A densidade da água é 1, né? Então o mercúrio ele é 13 vezes, né? Mais de 13 vezes mais denso que a água. Qual é a densidade do outro líquido? Né? O líquido vai ser esse amarelo aqui. Não miscível com mercúrio. Não miscível, quem? Né? De comer? Não. Né? Não miscível significa não misturável. Tá? Por exemplo, ó, se a gente tentar fazer isso aqui com água, tá? E álcool, que é um pouco menos denso, lascou-se, porque o álcool é miscível na água, né? Não daria certo, ele iria se misturar. Agora, a gente poderia fazer com a água e óleo. Tá? O óleo ele é menos denso que a água, ou seja, ele boia, né? Que eu acho que está mais ou menos claro que o líquido amarelo está boiando no mercúrio, e né, o óleo não se mistura com a água. Tá? Então, é importante essa parte aqui deles não se misturarem. Então, como é que a gente faz a questão? A ideia básica dessa questão, gente, é que se você tem um líquido e traçar uma linha horizontal aí dentro do líquido, a pressão nesse ponto e nesse ponto tem que ser a mesma. Por quê? Porque se a pressão, por exemplo, neste ponto aqui fosse maior, o líquido ia fluir daqui para cá. Então, se o líquido está em repouso, está em equilíbrio, a pressão ao longo de uma linha horizontal tem que ser a mesma. Se a gente supor isso aqui, ó, tá? Num ponto bem pertinho da fronteira entre os dois, a gente vai ter que a pressão neste ponto, que a gente pode chamar de A, e neste outro, que a gente pode chamar de B, vão ter que ser iguais. E aí a gente começa a questão com PA igual a PB. Bem, a pressão nesse ponto aqui, ela não é resultado somente deste líquido. Tem a pressão do líquido amarelo, sim, que a gente pode chamar de líquido 1. Né? Mas tem o ar em cima. Só que desse lado também tem o ar. Então, né, acaba que na hora que a gente escrevesse que aqui é a pressão atmosférica mais a hidrostática, e do outro lado, pressão atmosférica mais a hidrostática, o que ia acontecer? A pressão atmosférica ia cancelar, então a gente nem precisa escrever isso. A gente vai considerar que tem que igualar só as pressões hidrostáticas mesmo. E aí, como é que a gente calcula a pressão hidrostática mesmo? DGH. E a outra é DGH também. Ué, vai cancelar tudo? Não, né, gente? Porque a densidade desse líquido A é diferente da densidade desse líquido B, né, que é o mercúrio. Ó, tem um pouquinho de mercúrio aqui em cima, né, do ponto B. Então, a gente teria que dizer DA, GHA, DB, GHB. Por que que agora a gravidade pode cancelar? Porque a gravidade é a mesma para os dois. Então a gente fica com uma fórmula, digamos assim, bem útil para esse tipo de exercício. DHA é igual a DBHB. Tá? Pode anotar aí no caderno como uma fórmula, né? Válida aí para esse tipo de exercício. Porque o que essa equação diz é que os corpos que tiverem, os líquidos que tiverem maior densidade, a altura, né, vai ser menor para equilibrar. É o que acontece aqui, ó, o mercúrio tem uma alta densidade, né, precisa só 2 centímetros para equilibrar 18 centímetros do outro líquido. Então, vamos agora, né, colocar os valores, fica PA, vamos escrever em azul que fica mais bonito, né? E nem é PA, né, Jair? É DHA igual a DBHB. A densidade do líquido A é o que eu quero descobrir e tem 18 centímetros.
A densidade do líquido B é 13,6, que é o mercúrio. Repare, eu nem converti nada, né? Olha que beleza, né? Porque isso é uma regra de 3 inversa. Então, se eu botar essa densidade em grama por centímetro cúbico, essa daqui também sai em grama por centímetro cúbico. Estou tranquilo. E a altura do B é 2. Vamos fazer essa conta. Pega a calculadora, 13,6 dividido... Opa, tá errado, né, professor? Vamos começar de novo. Ixi, 13,6 vezes 2, né? Tá aqui. Opa, sumiu a calculadora. 13,6 vezes 2. E agora dividido por 18, porque o 18 vai passar dividindo. Vai dar esse número aí, né? Uma dízima. Que a gente pode escrever simplesmente como 1,51 ou simplesmente 1,5, tá bom? Grama por centímetro cúbico. Essa é a densidade do líquido aí que está em cima do mercúrio. 9 vezes menor, na verdade, que a densidade do mercúrio, porque essa altura é 9 vezes maior. Gente, o resto dos exercícios é com vocês, tá? Divirtam-se, qualquer coisa, procura a monitoria ou me procura nos atendimentos, tá? Grande abraço, beijo para todos, falou! Bom dia, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou resolver alguns exercícios sobre o tema de pressão. Então vamos pegar a listinha aí, vamos fazer a questão número 6 para começar. A questão diz o seguinte: uma caixa de 500 newtons. O que será isso, né? 500 newtons é o peso da caixa, né? O peso que a caixa exerce. Ela deve ter, então, portanto, 50 quilos. Legal ele já ter dado o peso, porque o peso, em geral, é a força que o corpo exerce, né, sobre o chão. Então, e na hora que a gente for calcular pressão, que é força sobre área, a gente em geral coloca o peso, né, do objeto. Então, no fundo, ele já deu o valor da força. A força que a caixa exerce sobre o solo é 500 newtons. Uma caixa de 500 newtons tem uma face retangular, já vamos pensar nisso, sobre a qual ela se apoia no solo. E as arestas medem 2 e 3 metros. Bem, uma caixa, né, gente, tem essa cara aqui. O nome técnico é um paralelepípedo, né? A gente até tem que colocar um desenho quando a gente tenta mostrar o desenho aqui tridimensional, uma coisa assim, né? A face que ela está apoiada aqui no solo, né, no fundo um retângulo. Então, né, vamos apagar aqui. É um retângulo, gente. Então, ele está falando que as arestas, ou seja, essas linhas, né, do retângulo, valem 2 e 3 metros. E aí é questionado qual é a área da face em metros quadrados e qual a pressão. Voltando então com o retângulo. Vamos fazer a letra A. O retângulo tem lado 2 e 3. Gente, área de retângulo, né? Pelo amor de Deus. Base vezes altura. 2 vezes 3. A área dá 6 metros quadrados. Tem nem o que questionar. Vamos fazer a letra B. Na letra B, que também é bastante tranquila nessa questão, ele diz: calcule a pressão. A pressão é força dividido pela área. A força, nesse caso, é igual ao peso, né, que o objeto aplica sobre o solo. 500 dividido por 6. Isso aí vai dar 83,3 newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é pascal. Tá aí o valor da pressão, né, que o corpo exerce. Tranquila essa questão, né, gente? Vamos fazer outra. Vamos fazer agora a questão número 9. Pega aí. Uma pessoa de 70 quilos, repare agora, né? Ao contrário da questão anterior que deu peso, nessa tá dando a massa, tá?
Uma pessoa de 70 quilos está em pé sobre uma cadeira de 2 quilos. Meio esquisita a situação, né, gente? Mas tá lá a cadeira e a pessoa tá aqui, né, em pé sobre a cadeira. Cujas 4 pernas têm 4 centímetros quadrados de base cada uma. A cadeira, em geral, tem 4 pernas mesmo, mas o exercício, né, resolveu ser bastante direto, né, falando que tem 4 pernas. Isso aqui vai ser importante. De base cada uma. Determine a área total de contato da cadeira com o chão em metros quadrados e a pressão em Pascal. Então, gente, vamos começar com a área de contato total da cadeira com o chão. São 4 pés, né? 4 pés. Ele disse que as 4 pernas têm 4 centímetros quadrados de base cada uma. Portanto, a área é 4, né? Que é a área de uma base, de um pé da cadeira, vezes 4. Esse segundo 4 é o quê? O número de pés da cadeira, né? 16 centímetros quadrados. Acabou a letra A? Não acabou a letra A. Por que não acabou, gente? Porque ele quer em metros quadrados. Aí, qualquer coisa, você pega lá a aulinha de unidades, né, de área e dá uma lembrada. Quando a gente vai dividir, quando a gente vai passar de centímetro para metro, né, no comprimento, você divide por 100. Quando é área, você divide por 100 ao quadrado, que é 10.000. Isso aqui, portanto, vai dar 0,0016 metros quadrados. Essa aí é a respostinha da letra A. E na letra B, o que é que o indivíduo pede? Ele pede a pressão. Gente, para a gente descobrir a pressão, a gente precisa da força aplicada e da área. A área a gente já descobriu na letra A. Agora, né, precisamos descobrir o valor da força para calcular a letra B. Bem, a ideia é que, em boa parte das vezes, quando a força é exercida sobre o solo, ela é igual ao valor do peso. No caso, então, basta a gente, né, multiplicar. Como é que a gente calcula o peso? Massa vezes gravidade. Basta a gente multiplicar a massa pela gravidade. A gravidade não foi dada na questão, mas a gente sabe quanto ela vale, né, gente? Vale 10. E a massa? Bem, tem a pessoa, 70 quilos, e a cadeira. Obviamente tem que somar, né? Então, 72 vezes 10 vai dar 720 newtons. Tá bom, agora vamos calcular a pressão, né? A pressão vai ser... a pressão vai ser força sobre área. Vai ser 720 dividido por 0,016. Tá bom, a pessoa tem dificuldade lá em fazer de cabeça? Pega a calculadora, 720 dividido por 0,0016. Tadã! Tadã! 450.000 Pascal, né? Que é a unidade de pressão. Tá ótimo, né, gente? Tá bom, agora o resto da lista é com você. Alguns exercícios, né, para você fazer o resto da lista, alguns exercícios vão pedir, às vezes, não exatamente a pressão. Eles vão querer a força, ou eles vão querer a área, tá? E você vai ter que usar a fórmula. Então, assim como em várias equações na física, você pode reescrever essa equação de outra forma. Então, você quer calcular a força? A força é pressão vezes a área. Você quer calcular a área? A área é força dividido pela pressão. Utiliza aí essas equações, se necessário, nas próximas questões que você vai fazer.
Grande abraço, beijo para todos, até o próximo vídeo. Falou!